verdade e justiça. A esse lema hoje, antes mesmo de me apresentar, eu gostaria de incluir a palavra gratidão. Muito grato pelo convite que foi feito para que eu possa proferir essa palestra aqui. Muita gratidão pelo meu pai, que fez parte dos quadros do Círculo Esotérico na década de 60. E foi dentro dessa casa que, pela primeira vez, ele plasmou a minha vinda nesse planeta. Ele pensou em ter um filho, ele sempre falou sobre isso. E cá estou eu, 53 anos depois, com o coração cheio de gratidão para fazer essa palestra para vocês com muita alegria. Meu nome é Celso Costa Dias, eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em georreferenciamento, sou técnico agrimensor, técnico em geoprocessamento e técnico em meio ambiente. E a radiestesia é um complemento dentro da minha formação acadêmica que eu venho praticando já há 30 anos, com a minha profissão junto com a minha profissão de agrimensor. Há 10 anos eu sou funcionário do metrô de São Paulo, onde exerço também a profissão de agrimensor. Então, radiestesia significa sensibilidade às ondas de rádio. Vem do latim radius, que seria raio, radiação, e do grego, aestesis, sensibilidade. Então, sensibilidade às ondas de rádio. A radiestesia, ela tem origem na rabidomancia, rábidos do grego, vara, e manteia, também do grego, adivinhação. Literalmente quer dizer vara de adivinhação, que era usado anteriormente para procurar água, jazidas minerais, e a ferramenta que se utilizava para isso é a forquilha de galho de árvore. Tudo que existe tem forma, vivo ou não, e vibra com uma frequência própria. Achei até interessante a coincidência que o próximo irmão palestrante vai falar exatamente sobre isso, sobre frequência, sobre vibração. Então, tudo que existe pode produzir os mais variados tipos de radiação de acordo com a sua forma e origem. Essa energia ela é irradiada a partir de um ponto. No caso, pelo efeito da ressonância, são detectadas, comparadas e classificadas essas radiações sutis. Indica-se assim como aproveitá-las, buscando-se finalmente a harmonia e a verdade oculta existente em tudo que possui forma tridimensional e especialmente orgânica. Essa sensibilidade, ela pode ser nata, a pessoa pode trazer essa sensibilidade. Eu conheci muitos radiestesistas que têm esse dom, mas não conseguem entender o porquê eles conseguem fazer esse trabalho. Eu creio que isso deva ter relação com vidas passadas ou com a capacidade de canalizar conhecimento, talvez, do mundo das esferas, né? Ou você pode também treinar essa sensibilidade. Sua prática acompanhou o homem ao longo da história. Existem desenhos pré-históricos, esculpidos, desenhados em cavernas de varas de comando e utilizadas na procura de caça pelo homem primitivo, né? Sabe-se que os primeiros registros sobre essa prática foram encontrados no Peru, em inscrições rupestres, provavelmente
9.000 anos antes de Cristo. Também temos na Bíblia o exemplo de Moisés, que fez brotar água das pedras do deserto. Ele utilizou um bastão chamado de dorje. Esse bastão é muito conhecido pelos egípcios, e os faraós normalmente carregavam esse bastão, que para nós radiestesistas nada mais é do que um instrumento radiestésico, divinatório. Então, no Egito Antigo, a civilização egípcia foi uma das mais duradouras da história. Convencionou-se que a história do Egito Antigo tem início com os primeiros reis, no final do 4º milênio antes de Cristo. E termina com o fechamento do último templo pagão, em 535 depois de Cristo. Então, nesse mapa, vocês veem aí o Vale do Nilo, onde toda essa civilização prosperou e teve muita produção de conhecimento aí. Especificamente nesse local, Luxor, onde os sacerdotes se reuniam para propagar esse conhecimento. Instrumentos encontrados em várias tumbas no Vale dos Reis, como varinhas, pêndulos, a corda com 13 nós. Aqui temos o exemplo dos pêndulos de pedra e alabastro, que os faraós, quando eram enterrados, levavam com eles esses instrumentos, de tão significativo que era a radiestesia nessa época. Aqui temos o exemplo desse pêndulo de pedra, que ficou conhecido como o pêndulo de Belizal, que foi um grande radiestesista, e que hoje nós copiamos esse pêndulo das mesmas formas, medidas, proporções e peso para fazer alguns trabalhos de radiestesia. É um pêndulo que é muito sensível, ele pesa 22 gramas, e nós simulamos esse peso com o corpo do pêndulo de madeira, de pau-ferro, com um lastro de chumbo dentro. Eles foram utilizados pelos primeiros agrimensores e radiestesistas da antiguidade. Esses primeiros agrimensores e radiestesistas do Egito eram chamados os arpedópedas, ou também conhecidos como os esticadores de corda. A corda com 13 nós, por exemplo, que era dividida em 12 partes iguais, servia para marcar as áreas da agricultura. Então o faraó determinava que eles fossem até o vale fértil do Nilo, na baixa das águas, e marcassem glebas onde seria plantado o arroz e o papiro, para servir de alimento para a população e produzir papel para poder passar o conhecimento, registrar o conhecimento. Com a cheia do rio, as marcações eram desfeitas. Então, todo ano havia esse trabalho dos arpedópedas, que era dividir o vale fértil do Nilo para que pudesse ser feito esse trabalho. Eles sabiam que um triângulo com unidades 3, 4 e 5 possui um ângulo reto de 90 graus. Apesar disso, porém, Pitágoras, que viveu no ano 570 a.C. até 495 a.C., conquistou o domínio da geometria das relações do triângulo retângulo. Então, Pitágoras, ele associou a geometria com a matemática, né? Foi um célebre filósofo e matemático também. Aí o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, né? Que popularmente os pedreiros, né, chamam de 3, 4, 5, quando vai colocar uma estrutura no esquadro. Então aqui nós temos uma fotografia do Vale Fértil do Nilo, com o deserto ao fundo. É exatamente nessa paisagem, nessa região, que havia essa divisão que os arpedópedas faziam para poder plantar o arroz e plantar o papiro. Então, os egípcios também conheciam
o segredo das ondas nocivas, telúricas, naturais do subsolo, e das ondas benéficas, cósmicas, advindas do espaço exterior. Eles dominavam a arte de fabricar e obter ondas de forma de potência infinitamente superior às que encontravam em estado natural no subsolo, e também proveniente do cosmos. Então, as pirâmides, além de serem monumentos, túmulos para que pudesse ser guardado as múmias, né? Elas também têm muitas outras funções ritualísticas e, principalmente para nós radiestesistas, de ser um catalisador de ondas cósmicas, de energia cósmica. No terço superior da pirâmide, essas ondas elas são amplificadas, e através do bombardeio dessas ondas amplificadas, as múmias são preservadas tanto tempo. Além de todo aquele tratamento químico que havia com o natrão, havia esse bombardeio de ondas cósmicas. Até hoje, ainda estão se discutindo e se descobrindo funções para as pirâmides, que têm muitas mensagens codificadas e muitas relações matemáticas dentro dela. Roma também foi construída sobre um lugar escolhido por um radiestesista etrusco, que tem a maquete da Roma Antiga. Ele determinou as zonas de influência favoráveis para a implantação da cidade. Cada exército romano tinha um pilotão de radiestesistas que, usando varas de madeira, detectavam fontes de água subterrânea necessária ao abastecimento das tropas. Os sacerdotes da Roma Imperial, porém, preferiam usar o pêndulo, fazer uma radiestesia que usaria mapas. Você necessariamente não precisaria estar no lugar para poder fazer a prospecção. É uma forma também de se utilizar a radiestesia à distância. Então, só para complementar a questão dos etruscos, né, eles foram os primeiros povos a impor o seu poder na maior parte da Península Itálica, a partir do século IX a.C., antes dos romanos. Aí está o mapa da Etrúria, que corresponde hoje à Toscana, na Itália. Então, aqui nós temos alguns instrumentos utilizados pelos arpedópedas, que eram agrimensores e radiestesistas da antiguidade. A groma, que servia para pegar alinhamentos, né, e dar alinhamentos a 90 graus. As balizas, para poder multiplicar esses alinhamentos. A dióptra ela já consegue quantificar ângulos verticais e ângulos horizontais. Esses ângulos verticais e horizontais, através da taqueometria, nós conseguimos obter desníveis e distâncias em relação ao equipamento e quem está segurando uma escala. O chorobate, que já era um instrumento também muito utilizado para se fazer alinhamentos precisos, uma precisão maior. E aqui uma gravura medieval, onde mostram os radiestesistas pesquisando o terreno e tentando encontrar jazidas de água e minerais para que se pudesse implantar as cidades. Então, na Idade Média, ela foi confundida com a prática da magia negra e foi condenada pela Inquisição. Já a partir de 1546, forquilhas de madeira foram usadas novamente, principalmente na exploração do subsolo de toda a Europa. Os abades fizeram ressurgir, então, a radiestesia na Idade Moderna. E, a partir de 1610 até 1638, mais de 150 minas foram descobertas com radiestesia na Europa. No século XVIII, o interesse da rabidomancia pelos cientistas foi crescendo.
Em 1890, os abades franceses Mermet e Bouly criaram o termo radiestesia. Começou então a se realizar as detecções à distância, comprovando-se assim a eficiência do método. Então, as ferramentas topográficas que nós temos atualmente, fazendo uma comparação daquela época com os dias de hoje, o nível eletrônico, o GPS geodésico e a estação total são instrumentos hoje comuns que nós, agrimensores, utilizamos em obras de engenharia moderna. Já os instrumentos, as ferramentas radiestésicas, elas são simples, elas são amplificadoras da própria onda vibratória que existe no nosso organismo. Então nós temos aqui o Dual Rods, que é utilizado tanto para prospecção mineral como para verificar alinhamento dos chakras, a bússola para poder determinar o norte magnético, o norte verdadeiro, a forquilha, que indicaria o ponto onde você deveria fazer uma escavação ou cavar para poder conseguir obter água, e o pêndulo, que através dele você pode saber a profundidade em que está a água e também a vazão que esse poço vai poder determinar, além de muitas outras coisas que a gente pode fazer com o pêndulo, vários tipos de prospecção. Aqui nós temos a lobantena. A lobantena ela serve para determinar a rede Hartmann, as linhas Curry e as linhas Leis, que é uma malha energética que existe em volta do planeta. Isso pode ser tema de uma outra palestra, que senão ficaria muito extenso o tempo para poder falar sobre isso. O aurameter, que vai determinar anomalias dentro dos campos energéticos. E aqui os gráficos e o ponteiro, para poder fazer essa radiestesia de gabinete, que nós pesquisamos através de um testemunho. Tendo um testemunho do local, ou fabricando um testemunho sobre uma pessoa, eu consigo saber características dessa pessoa e até posso tratá-la à distância também pela radiestesia, que daí já entra em um campo também que teve origem na radiestesia, que se chama radiônica. Então, a radiestesia aliada à topografia, nos dias atuais, eu classifico hoje como a toporadiestesia. É um termo recente, esse termo. Então, como funcionaria isso na prática? Nós temos uma planta de um loteamento aqui e uma maquete desse loteamento. Então, através dessa planta, você tem condição de identificar essas divisas no local. Então, vai-se com equipamento topográfico no local e se identifica as divisas. Aí, a partir disso, levantamos o norte magnético. A partir do norte magnético, vai ser utilizado para poder determinar a posição do fluxo da energia, né? Essa energia que é chamada de Qi, que os arquitetos que trabalham com Feng Shui, ou Feng Shui, como queira, ou o Vastu Shastra, determinam. O fluxo dessa energia é o que traz conforto dentro das construções, energeticamente falando. E também a questão do diagrama de insolação, de saber qual a trajetória do Sol em relação à construção, onde vai incidir o Sol nessa construção. Depois disso, levantamos as divisas, levantamos os vértices do lote, os alinhamentos das guias, se houverem guias, e aí começa-se a determinação energética. Então, houve uma determinação física, do plano físico, agora vamos fazer uma determinação energética. Através desses instrumentos, é possível de detectar essas redes a que eu me referi, rede Hartmann, as linhas Curry, linhas Ley, e estão presentes. E também a energia telúrica, que é a energia proveniente dos veios d'água. Onde tem água no subsolo, você tem é como se fosse uma lente. E essa lente amplifica a
a energia telúrica, a energia que sai do centro da Terra. Então, nós determinamos aonde está esse veio d'água e posicionamos ele. Então, aí temos esse produto final, que seria o projeto, um levantamento plano e altimétrico radiestésico. Nesse levantamento estariam todas as interferências que existem no terreno, no relevo, e também as interferências energéticas que foram encontradas e colocadas nessa mesma base para que se possa fazer uma análise e determinar um projeto eficiente que seja energeticamente equilibrado para que a pessoa possa sentir conforto e se sentir bem nesse local. O ideal seria que todas as construções, sempre que nós fôssemos comprar um terreno, até consultar um radiestesista para ver do ponto de vista energético se esse terreno é um terreno bom, é um terreno que está emanando boas energias. Isso é uma prática comum na Alemanha, por exemplo. Aqui nós temos em detalhe. Então, essas linhas em azul são as linhas de polaridade negativa, onde tem muros de energia de polaridade negativa. E as linhas vermelhas são os muros de energia de polaridade positiva. Então, a cada 21 metros, no sentido, a cada 2 metros no sentido norte-sul e 2,5 metros no sentido leste-oeste, nós temos um muro de energia com 21 centímetros de largura, com polaridades invertidas. Então, você pode ter dupla polaridade positiva, dupla polaridade negativa ou polaridade positiva negativa. O positivo com o negativo, ele se anula. Já o positivo com o positivo, ele gera as doenças que são chamadas, faz com que a pessoa tenha a tendência de desenvolver as doenças que são chamadas de doenças quentes, né? E o inverso, as doenças frias. Então, nessa parte achuriada, onde a gente vê esse pontilhado, esse pontilismo, seria a região onde tem água. Então, veja, onde há cruzamento duplo positivo e duplo negativo em cima desse local onde existe a água, seria um local extremamente ruim para se ter um gabinete de trabalho ou um quarto onde as pessoas estariam ali estagnadas, paradas, recebendo esse fluxo de energia durante 8 horas aí, pelo menos. Então, aqui nós temos o resumo nessa gravura sobre essas energias. No plano mais baixo, nós temos aí as malhas geomagnéticas, que seria essa malha Hartmann que eu disse, que foi um radiestesista alemão que descobriu a rede Hartmann. A rede Hartmann ela é uma rede que passou a existir na Terra em função do uso da eletricidade. Surgiu essa rede na Terra, e nós sabemos que esses cruzamentos são extremamente nocivos para a saúde. Depois temos, num plano mais acima, os cursos de água subterrânea. É essa água que amplifica a energia telúrica, que é a energia que provém do centro da Terra. A energia telúrica ela surge porque a Terra nada mais é do que um motor gigante. Ao mesmo tempo que ela gira, ela tem magma em estado líquido, com minério dentro, e isso vai gerar o campo magnético da Terra. Depois nós temos fissuras na placa tectônica, ou até minerais dentro nessas fissuras. Por exemplo, o gás radônio, sabe-se também que ele ajuda também no aumento da energia telúrica. E redes de esgoto que estão aí num nível já quase próximo da casa. Então perceba que a pessoa que tem uma cama que está posicionada num local onde todas essas energias podem estar se sobrepondo, às vezes ela vai ficar 10, 15, 20 anos da vida dormindo num local desse e recebendo mais energia telúrica do que ela precisa, que a proporção seria 98% de energia cósmica e 2% de energia telúrica. Quando você dorme em cima de um veio d'água, você vai receber muito mais do que você precisa. E aí começa o desequilíbrio.
Então aí, né, nesse diagrama nós vemos, por exemplo, uma árvore que seja plantada em cima de um local onde a emanação de energia telúrica é muito grande. Ela tem a tendência de sofrer energeticamente e às vezes nós vemos algumas árvores que elas têm... Eu plantei a árvore aqui, não tinha interferência nenhuma, mas ela, de repente, ela sofreu um desvio e é como se ela estivesse tentando sair fora daquela energia que está próximo dela. Muitas vezes isso acontece por causa da ação da energia telúrica. Nós temos essa possibilidade de nos locomover e de remanejar as coisas, mas a árvore, no caso, não. Então, o que eu gostaria de falar hoje sobre radiestesia, essa primeira noção, eu acho que foi passado, porque senão o assunto é muito extenso, tem muita coisa sobre o que falar, e se houver a oportunidade de programar uma próxima palestra, houver o convite pelo Círculo para fazer essa nova palestra, aí nós podemos falar sobre uma segunda parte, que seriam as energias detectáveis, o fluxo e a influência delas e como fazer essa neutralização. Gostaria novamente de agradecer, para mim foi uma honra muito grande poder estar aqui na Semana Esotérica, fico muito feliz e é isso, muito agradecido.